equilíbrio, bons hábitos. Começa agora Metrópole Saúde, um programa que vai ajudar você a se cuidar mais e viver melhor. Saúde e qualidade de vida no seu rádio. Estamos de volta aqui, quer dizer, eu e Caio Hadley, o programa que é outro, é especialíssimo. A próxima hora é dedicada à saúde. Metrópole Saúde, começando aqui, 4h02. Estou aprendendo aqui a olhar esse relógio. E nem vou lhe contar que o daqui também tá, não tá nem lá nem cá, tá menos ainda. Agora o meu tá certo, 4h02. O daqui do computador da rádio tá 3h51. E o lá de cima, 4h04. A gente tirou uma média, mas é brincadeira. Vou falar com vocês certinho. Brincadeira não, que isso está acontecendo mesmo. Mas são 4h02. Estamos começando aqui o Metrópole Saúde dessa terça-feira, dia 7 de junho. Deixa eu lembrar para vocês, eu lembrei na outra hora, e eu acho que é muito importante a cada hora a gente lembrar que a Rádio Metrópole está fazendo uma campanha, contando com a sua ajuda, com a de todo mundo, como uma rede. Se você quiser, você pode usar a hashtag MetaColher. Você pode ligar para cá no 3505-5000. É o mesmo número que você liga para falar com a gente no programa ao vivo. O mesmo número que usa para mandar o WhatsApp. Também pode pedir ajuda. Se você sabe que tem uma mulher, uma menina, uma adolescente sofrendo de violência em casa, sofrendo de violência, ajuda. Denuncia, chama a polícia, chama pela gente. Tem uma rede que contribui. Tem órgãos no estado, no município, órgãos federais, todo mundo tem uma colaboração e pode ajudar sim nessa hora. Tem delegacias especializadas e tem você que pode olhar e ajudar também. Deixa eu mandar um beijo aqui. Continua aqui no YouTube, youtube.com/portal Metro1. Tem um chat aqui, você pode falar com a gente, mandar beijo, mandar pergunta. Deixa eu mandar um beijo aqui. Lucas, está participando, ouvindo minha voz, que coisa boa. E vendo o vídeo, espero que ele esteja no YouTube. Está mandando aqui dizendo que tá. Vamos ver se ele continua aqui. Vamos lá. Deixa eu chamar meu entrevistado, que hoje a gente vai fazer à distância, mas nem por isso com menos informação. Walter Viterbo, que é médico, acupunturista, trata da dor. E a gente vai falar dessas dores. E eu vou até abrir aqui um parênteses, porque eu quero muito falar das dores das mulheres. Ele tem fases disso, viu? Walter, tudo bom? Que bom que você está aqui. Cristina, que oportunidade maravilhosa de nos encontrarmos e todos os ouvintes da Rádio Metrópole nesse programa tão importante, tão relevante, que abre espaço para poder falar de saúde, para poder levar informação para a população. Eu fico muito feliz de fazer parte aí desse programa, porque é muito importante a população cada dia mais ter conhecimento e principalmente se prevenir pela sua saúde, né? Importantíssimo. E você muito generosamente vem aqui, dedica essa hora. Eu sei que não é fácil, tem paciente antes, depois, e a gente vai apertando a agenda para dar conta, para tirar as dúvidas. E eu quero começar hoje com essa dor, já que a gente falou, já que abriu, estamos com a campanha MetaColher, que é para combater a violência contra a mulher, o feminicídio. Quero falar dessas dores que as mulheres têm ao longo da vida e que já se sabe, se conhece, porque quando tem uma idade menor, tem algumas questões ligadas, a gente vai mudando o ciclo, vai menstruando, vai tendo filho, vai acabando esse período. E as dores comuns, elas vão mudando, né? Perfeito. Você já fez um grande resumo aí de como eu gostaria de conduzir hoje esse nosso bate-papo. Porque a gente tem uma precocidade hoje das meninas, né? Você vê que hoje as meninas têm a puberdade já muito mais cedo. Sim. 10, 9, 8 anos, 11 anos. Então, assim, isso já começa aquela modificação muito importante, as características sexuais, o aumento da mama, o pelo, a menstruação, o hormônio. Então, assim, a mulher está se tornando mais precoce mulher, né? E aí você vem para aquela segunda fase, que seria aquela fase onde a mulher vira mãe, né? Que aí varia as idades e a gente chama atenção que é o contrário agora, né? Enquanto é muito precoce que está acontecendo a puberdade, a gestação está ficando tardia. Então as mulheres estão adiando esse momento da gestação, geralmente por motivos profissionais, por outros que sejam,
e com isso também elas favorecem algumas doenças. Então a gente vai chamar a atenção, né? Por que está acontecendo essa precocidade na puberdade? Por que é importante que a mulher não demore demais para ter o filho? Afinal de contas, ela foi feita para ter filhos, né? E por último, vem aquela terceira fase, onde antigamente, né, as pessoas passavam dos 50, 60, já eram idosos, velhos. Hoje não. Você vê mulheres muito bonitas, muito cuidadas, pele, com a cabeça, com toda a parte hormonal equilibrada. Então a gente tem essa mulher saudável, bonita, bela, ativa, em idades bem mais avançadas. Então, se a gente perceber, é uma mudança muito grande em todas as três fases. E é claro que isso demanda muito ajuste por parte da ciência, por parte da medicina e por parte, obviamente, do comportamento de cada uma dessas mulheres. Então, a gente tem que acompanhar essa modernidade, né, que tem lado positivo e tem um lado negativo, tem um preço também, né? No caso, vamos começar com a precocidade. Essa menina que está menstruando mais cedo, o que isso acarreta, principalmente em relação às dores que a gente tem. Elas estão sofrendo mais com cólicas, que é um período que muitas sofrem. Essas mudanças hormonais provocam o quê? Que precisa se ficar atento e pode sim ter tratamento. Pois é, nesse primeiro momento, a gente tem visto aqui no consultório a chegada dessas meninas. Isso é interessante, as mães já trazendo essa fase onde há uma alteração hormonal importante. Então, duas coisas a gente fica muito clara, que é a dor e o lado psicológico. A gente percebe que elas reclamam muito de alteração de humor, principalmente a irritação e a tristeza, a melancolia, o choro fácil, bem como a questão das cólicas e também meninas jovens já alegando dor na coluna lombar no período menstrual, sem ter nenhuma alteração de coluna lombar. Então, de antemão, a acupuntura e a própria clínica da dor, elas já podem ser muito úteis nessa fase onde a menina está começando, né, a sua puberdade e ela está tendo essas alterações hormonais. Hoje existem diversos trabalhos científicos demonstrando a importância desse equilíbrio hormonal, né, com o advento do agulhamento e também a clínica da dor, no sentido, principalmente, dos procedimentos e, obviamente, da prescrição de analgésicos. Então, é muito importante que a menina já comece a passar por esse início de fase com o menor sofrimento possível. Não é mais admissível hoje que se sofra com cólica, que se sofra com dor na coluna, que se sofra com alterações hormonais que levam a alterações de comportamento de humor muito significativos. Então, nesse primeiro momento, nessa primeira fase, a gente já percebe o benefício tanto da acupuntura quanto da clínica da dor nessas meninas adolescentes. O que a acupuntura promove no corpo dessa menina jovem que pode ajudar tanto? Você falou de irritação, melancolia, me veio logo a preocupação, meu Deus, muito cedo para ter TPM, mas tem, imagino eu, né? E eu, aí é uma experiência, ela vai piorando ao longo do tempo, é uma loucura, depois ela passa, mas ela já começa muitas vezes, porque essa menina está começando mais cedo, a ter essa TPM que traz essa melancolia, essa irritação, e eu imagino, me corrija se eu estiver errada, que principalmente aí que a acupuntura entra. Sim, a acupuntura vai entrar no sentido de quando a gente coloca a agulha na pele, a gente estimula o corpo a produzir substâncias, principalmente neurotransmissores que causam uma sensação de bem-estar, que é a endorfina, que leva a um reequilíbrio, falando agora da parte energética, né, a parte da acupuntura, ou mesmo da parte da medicina ocidental, ela leva também a esse equilíbrio hormonal, no momento que ela libera um pouco mais da endorfina, né, que vai exatamente de inverso ao aumento da adrenalina quando a pessoa está mais estressada. A gente percebe que a mudança de comportamento alimentar, né, hoje você vê muito o frango com muito hormônio, então as meninas com 6, 7 anos já aumentando mama, você vê que tem um comportamento também da influência da rede social, a influência, né, da modernidade. Então tudo isso torna essa menina também mais madura, muito mais precocemente. E obviamente que o corpo vai entender isso e vai fazer aquelas modificações de adaptação. A gente é um ser que está eternamente em adaptação. E esses fatores externos, eles nos fazem modificar. Então, a acupuntura entra nesse sentido de tranquilizar, de acalmar, de diminuir todas essas alterações que clinicamente vão se revelar, como eu já falei, alteração de sono, alteração de humor, melancolia, estresse, irritação e a própria cólica, né? Fiquei curiosa agora. Eu já fiz há muito tempo atrás acupuntura, tinha crises terríveis de enxaqueca.
Mas eu nunca perguntei, porque quando a gente está com dor, a gente esquece de tudo, a gente só quer que passe, dê um jeito aí, que é com vocês. Mas o que ela exatamente faz? Fiquei curiosa, ela estimula o ponto para liberar a endorfina? Me conte um pouquinho sobre isso, para eu matar minha curiosidade. Pronto. Aqui. Então, para ficar uma coisa assim mais didática, a acupuntura é como acender uma lâmpada. Sim. Quando a gente coloca a agulha na pele, equivale ao interruptor que você aperta. Os nervos são os fios e a lâmpada que acende é o nosso cérebro sendo avisado, está me furando, eu estou sentindo uma dorzinha. E como resposta a esse estímulo neural, existe a produção, né, a resposta à liberação desses neurotransmissores dentro da corrente sanguínea. Um deles é a endorfina, que vai diminuir a dor e com isso também causa uma melhora da parte de ansiedade, da parte de tranquilidade, que também é liberado, por exemplo, na atividade física, do prazer. É um hormônio muito calmante, vamos chamar assim. É esse hormônio que vai tentar tranquilizar mais essa questão de alterações hormonais dessa paciente que é uma adolescente que está entrando numa fase diferente da sua vida e toda essa tempestade de mudanças hormonais que acontece com ela nessa fase. Falhou só um pouquinho no final, mas eu acho que eu entendi tudo. Vamos passar para a dor lombar. É comum só no período menstrual dessas meninas? É comum em outras épocas? E aí eu já venho com uma... Eu vou introduzir aqui uma outra questão, que é exatamente essa aqui, olha, que é o celular. Se fica muito tempo com a cabeça baixada, se isso também provoca reflexo na coluna inteira. Eu quero ouvir a resposta, mas eu não quero. Talvez você brigue comigo, com todo mundo que está ouvindo a gente. Na verdade, Cristina e todos os ouvintes da Rádio Metrópole, essa é uma das adaptações do ser humano. Né? Eu tenho aqui 30 anos de formado, vou fazer 20 de acupuntura, e quando eu comecei só tinha Ler, Dort e bancário. Hoje, Ler, Dort, você tem adolescente, porque a quantidade de horas que ele digita, que ele faz, equivale a um bancário de 10 anos ali no caixa. Sim. Então, infelizmente, essas modernidades, elas têm benefícios, mas elas também têm custos. Ficar muito tempo numa posição com a cabeça para frente, ficar muito tempo deitado numa cama digitando, quer dizer, de forma não ergonômica, é óbvio que isso está favorecendo uma precocidade dessas doenças, não somente dor em coluna, mas chama atenção muito, por exemplo, a dor no punho, né? Então, isso se deve ao fato da pessoa estar digitando muito. Elas forçam esse repetitivo, está acontecendo nos adolescentes. A gente tem visto aqui, inclusive, com comprovações através de ultrassom, mostrando lesões, né, que são realmente caracterizadas por lesão do esforço repetitivo, infelizmente. Você sabe que eu percebi, tem alguns meses, o celular vai mudando de tamanho, vai mudando de tudo. Eu vou levantar aqui só para poder no YouTube poder ver também. Aí quando você pega ele, a gente usa muito em uma mão só. Eu, pelo menos, uso. E cada um tem um jeito. E eu descobri que eu digito muito com o dedo. Desse daqui, o polegar. Nossa. Aí, mas meu filho, de repente eu tô sentindo que tá doendo meu dedo. O que é? É isso. As pessoas precisam perceber também que eu levei muito tempo para... Por que será? Será que eu mexi em alguma coisa? Eu bati? Não. Talvez é tão já... inconsciente o que a gente faz, que a gente não percebe. Vocês conseguem, aí na clínica, e conversando com o paciente, perceber isso, dizer, olha, vamos fazer aqui uma análise do seu dia, o que você usa mais, como você senta, como você pega para mim o telefone, olha aqui, como é que você digita no computador, ou como é que você anda. Vocês conseguem fazer essa análise? Na verdade, eu sempre deixo muito claro para o meu cliente que o mais importante de tudo é tratar a causa. Né? Eu aprendi isso enquanto anestesista. Quando você tem uma parada cardíaca, se você não tratar a causa, esse paciente nunca vai voltar para a normalidade dele. Tem que tratar a causa. Então, se você é um bancário, mas citou quando começou aqui, naquele tempo que ainda tinha muito botão para apertar, eu perguntava, como é a sua rotina? Você vai ter que parar 10 minutos, vai ter que alongar, vai ter que fazer alguma coisa para modificar a altura da sua mesa, da cadeira. E, obviamente, hoje a maioria das pessoas sabe, reconhece que está muito tempo em computador, digitação, em posição que não é correta, e normalmente o corpo fala. Ele vai dizer naquela hora, quando você acaba de ficar muito tempo naquela mesma posição, o corpo vai te dizer, vai começar a doer. A dor é uma resposta, a dor é um sinal. Né? A dor é considerada um aviso de alerta
dizendo que algo está de errado. Agora, as pessoas, infelizmente, aumentam a tolerância para a dor e dão menos importância a esses sinais, e aí os casos vão se agravando mais, cada vez mais. Voltando aqui para o nosso assunto do começo, que são as mulheres, as meninas, começando com as meninas, chegando aí já na fase que, sim, os hormônios já gritam, aquelas que querem ser mãe vão tentar, algumas vão deixar para mais para frente, tem sido muito comum. Uma série de questões culturais, de mudanças de trabalho, de vontades, enfim. O que isso vocês têm visto no consultório que traz, principalmente com relação a dores, para as mulheres? Elas ficam com mais cólicas, com menos cólica, elas têm usado mais anticoncepcional, um período mais longo, já que não param, ou vão parar mais tarde. Antes se tinha filho com 20 e poucos anos, agora com 30 e pouco, às vezes com 40, vai se deixando mais tarde realmente o primeiro filho. E que reflexos isso tem no nosso corpo? Então, primeiro, a questão de você demorar demais ter filho, você vai favorecer, por exemplo, a endometriose, vai favorecer alterações, porque você foi preparada para a gestação. Se você atrasa demais, o corpo vai lhe cobrar isso. Você corre risco de ter mioma, outros problemas, porque não está sendo o útero, não está sendo usado como deveria, que ele foi feito, que é para a procriação. Além disso, a gente percebe que as mulheres começam a ter com mais frequência doenças sexualmente transmissíveis, com mais frequência aquela cistite, né, aquela candidíase, o HPV, além da dificuldade de engravidar quando deseja engravidar, porque ela adia tanto que quando ela tenta engravidar, isso passa às vezes 2, 3 anos até conseguir ter o êxito. Então, chama-se atenção que aí tem infecção urinária de repetição, elas têm mais as doenças sexualmente transmissíveis, elas têm as alterações de humor, começa a deprimir, começa a ficar desanimada, porque quando resolve ter o filho, ela não tem a mesma facilidade, e além disso, ela já está provavelmente com endometriose, com algum tipo de alteração de mioma por ter demorado demais. Então, a gente chama muita atenção que isso causa dores, isso, mais uma vez, a gente tem tratado dentro da clínica da dor e também com a própria acupuntura, no sentido de melhorar a ansiedade, melhorar a parte emocional e, obviamente, tratar com antibióticos ou, eventualmente, quando tiver necessidade, de medicações para as outras doenças que eu citei. Nessa fase, a gente tem dores na articulação, é comum ou não? Só mais para frente, que aí já muda. Na verdade, essa dor também está ficando precoce. E nós citamos aí o exemplo dos jovens, né, que já vem com sua quilometragem de digitação muito antes da formatura, muito antes de estar nos seus espaços profissionais. A gente percebe aumento de peso, está sendo muito frequente, o descuido, enquanto tem muita gente que se cuida, tem muita gente também que não se cuida, o tabagismo, o uso de medicações, de antidepressivos, de uma série de outras situações que levam a essa mulher a não cuidar bem da saúde dela. Às vezes ela foca demais somente na vida profissional e se descuidam nos outros aspectos. Então, a gente percebe que chega aqui uma pessoa de 30, 32 anos, mas com uma quantidade de patologias reunidas que ela levou muito tempo ali sem se cuidar para conseguir chegar nesse nível. Então, a gente chama atenção também que a prevenção, evitar o tabagismo, o próprio uso de anticoncepcional prolongado é ruim, né? Os riscos relacionados à depressão, à insônia, ao estresse. E, obviamente, a demora para a gestação. Tudo isso junto pega essa mulher nessa segunda fase e torna ela uma pessoa que vai ter mais chances de ter fibromialgia, mais chances de ter doenças autoimunes, né? E isso, de alguma forma, até a osteoporose é aumentado, porque não houve a sequência natural, fisiológica, que deveria ter acontecido naquela segunda fase. A fibromialgia, por exemplo, ela tem se tornado mais precoce mesmo. Eu tenho visto casos de meninas mais novas já sofrendo, o que é uma doença terrível. Aí tem duas situações. A primeira é que ela realmente está mais frequente. E a segunda é que está se diagnosticando mais. Sim. Ela passava batido, as pessoas não sabiam o que era, ela sempre existiu, mas de verdade ela está mais frequente. E a mulher tem muito mais chance de ter, assim como o câncer de tireoide, assim como algum tipo de doença autoimune. Então, infelizmente, a gente percebe a fibromialgia, uma patologia que a pessoa tem dor no corpo todo, sem ter causa física, ela não tem lesão nem músculo, nem nervos, não tem uma lesão física, é uma dor nociceptiva que é caracterizada por doer, às vezes num lugar, às vezes em outro, às vezes no corpo todo, em que a percepção da dor dessa pessoa é muito mais aumentada, às vezes até o vento é capaz de causar dor nessa
pessoa, tirar uma blusa, tirar um sutiã, e ela realmente precisa ser tratada com atividade física, o uso de medicamentos, de antidepressivos, e na acupuntura e na clínica da dor com o bloqueio venoso, onde a gente coloca xilocaína para diminuir essa percepção, essa transmissão cerebral dessas células, para que a pessoa realmente reorganize esse cérebro e sinta menos dor. Tem aqui Miguel, o Dr. Walter Viterbo, referência em tratamento da dor. A Ivone, que na verdade fala, ela está usando um outro nomezinho aqui no chat. Tem também Kelma falando, beijos, amores. Acupuntura já é aceita no SUS? Obrigado, Ivone. A acupuntura, sim, desde 1995, o Conselho Federal de Medicina reconheceu a acupuntura como uma especialidade médica, e desde então os planos de saúde e o próprio SUS passaram a ser obrigados a contemplar no seu rol de especialidades. Então, desde 1995, já existe, já se contempla a acupuntura, também oferecida pelo Sistema Único de Saúde, bem como todos os planos de saúde são obrigados a oferecer para os seus associados beneficiários. A acupuntura, ela vem mudando muito? Ok, ela é milenar, está lá atrás, mas ela já tem como é que chama? Aquela eletricidadezinha que passa. Ela é a estimulação. A estimulação. Você também tem a acupuntura com agulhas diferentes. O que ela tem de mais novo? Isso. E que faz diferença para a gente na hora de fazer. Ou não ter tanto medo, ou dizer assim, não, poxa, vai funcionar melhor. Bom, eu acho que o primeiro grande avanço da acupuntura foi exatamente produzir agulhas finas e descartáveis. Porque eram dois problemas, as agulhas eram grossas e não eram descartáveis. E aí as duas eram problemas sérios. Então hoje a agulha ela é da espessura de um fio de cabelo. A gente usa um canudinho, que a gente chama de introdutor, você passa num determinado ponto que o paciente não sente a dor. Além desse avanço da acupuntura ser feita com agulhas descartáveis e finas, nós tivemos o advento da estimulação elétrica, que é aquele aparelho semelhante ao que se usa em fisioterapia chamado de TENS. A gente vai conectar, né, nessas agulhas que vai romper a barreira da pele, que é uma grande resistência, e vai conseguir fazer um estímulo mais potente, né, conectado nessa agulha. E esse estímulo em correntes com 2 e 100 Hz, ele vai favorecer a produção de endorfinas e de endorfinas, e isso aumenta o tratamento da dor, porque tanto ele dá uma analgesia no local, por exemplo, no joelho, no ombro, essa eletroestimulação faz uma analgesia aumentada no local, como também ajuda o cérebro a produzir mais neurotransmissores que estão ligados ao controle da dor. Então, esse é outro grande avanço. Existe o laser, existem algumas técnicas que foram desenvolvidas, técnicas só no crânio, existem diversas opções hoje que vai evoluindo, mas eu acho que o grande avanço são as pesquisas. Hoje o PubMed ele traz publicações indexadas, mais de 10 mil trabalhos científicos, entre eles de boa qualidade, de péssima qualidade metodológica, mas apresenta diversos estudos onde há demonstrações, né, coerentes de que como a acupuntura funciona. Isso, para mim, é o grande avanço. Realmente é uma especialidade milenar e que avança gradativamente, né, através dos congressos, das pesquisas e das próprias técnicas. Perfeito. Olha, já eu vou querer entrar na fase mais avançada, que aí dessa aí eu vou dizer uma lista aqui. Dói o joelho, dói o ombro. Tem um amigo que brinca, acordou depois de 50, 60 anos. Não sentiu dor? Tá morto. Morreu. Não tá vivo, não. Porque tem sempre alguma coisa, o que a gente pode fazer? Com a dor. Né? Como é que a gente pode conviver? Como é que a gente pode tratar? Como é que pode fazer tudo isso? A gente escuta muito isso aqui, quando eu acordo e não sinto dor, eu fico triste, né? Né? Tem um problema. Morreu, porque não é possível. Você me ouve bem? Mas, sim, quero saber disso tudo. Você falou outro ponto aí que eu já anotei aqui, que é esse ganho de peso. Por favor, ajude-nos. Mas é na volta, depois do intervalo, tá bom? Bom. Já a gente volta. Estamos apresentando Metrópole Saúde. A rádio da cidade, Metrópole FM. Olha, recebi uma notícia dizendo que Boa Praça vai voltar. É fake. Acho que não, hein? É da Metrópole, fonte de confiança. Que isso é bom demais pra ser verdade. Com certeza é fake. Nada de fake news.
Agora é fato! Nova temporada do Salvador Boa Praça. Música, moda, arte, gastronomia e todos os protocolos para você se divertir com segurança. Nova temporada do Salvador Boa Praça. Siga o @SSA Boa Praça para mais informações. Caramba, então é verdade. Ué, você vai pra onde assim? Pô, Boa Praça, meu filho. Enquanto você pesquisava, já tava me arrumando. Apoio Prefeitura de Salvador. É gente do norte, do nordeste, do sudeste, do sul, do centro-oeste, da praia, do campo, da cidade capital, interior. A Apvida cuida de mais de 7 milhões de brasileiros. Isso nos dá um conhecimento muito grande sobre a saúde da nossa gente. Cuidar é pra quem conhece. Apvida, saúde pra valer. Conheça nossos planos. Ligue 33 39 49 75. ANS 36825, dígito 3. Responsável técnico Dr. Francisco Floriano Delgado Perdigão, CRMCE 4953. Nesse mês, nas Óticas A Fábrica, os seus óculos podem sair pela metade do preço. Bem, falando desse jeito, pode até parecer armação. E na verdade é mesmo. É armação, é lente, são óculos completos. Toda linha de óculos solares ou receituário, com até 50% de desconto nas lojas ou no site. São diversos modelos, das melhores marcas, com preços incríveis e toda a qualidade e garantia que só as Óticas A Fábrica podem oferecer. Confira o regulamento. Óticas A Fábrica. Tecnologia para seus olhos. Rita Lavínia Day Hospital, referência em oftalmologia. Especialistas em cirurgia de catarata, glaucoma, retinopatia diabética, transplante de córnea, cirurgia refrativa. Aparelhos de última geração para diagnósticos precisos. Rita Lavínia Day Hospital, referência em oftalmologia para você e sua família. Unidades na Avenida Tancredo Neves, edifício Salvador Prime, Torre Work, 3º andar, e Rua da Alfazema, edifício Iguatemi Business and Flat, 1º andar, Iguatemi. Telefone 2203-4444. O Almacém Pepe é o empório gourmet com 3 unidades, Horto, Pituba e Alphaville. E agora, no 2º andar da unidade do Horto, você pode almoçar com diversas opções de pratos executivos, sushis, pizzas, hambúrgueres, feijoada aos sábados, paella aos domingos e vinhos a preço de adega. É no comecinho da Avenida Santa Luzia com um estacionamento gratuito. Venha almoçar no Almacém Pepe do Horto. Reserva 71981736847. Priorizar a saúde é a especialidade da Promédica há mais de 50 anos. Com planos individuais e empresariais, a partir de 2 vidas, a Promédica oferece rede própria com hospitais, centros médicos e laboratórios com foco na qualidade da assistência. Está sediada aqui, na Bahia. Estar ao seu lado faz a diferença. Promédica, planos de saúde individuais e empresariais. Ligue 4007-2380 ou 3271-9200. ANS 3268. A emergência 24 horas do Hospital da Bahia está de cara nova, muito mais bonita, mais moderna e funcional e com agilidade de atendimento dos pacientes. A nova emergência conta com uma nova ambientação e um total de 58 leitos para atendimento, além de uma equipe altamente especializada e com o suporte dos mais avançados equipamentos médicos de alta complexidade. Nova emergência 24 horas do Hospital da Bahia. Completa como nunca. Excelente como sempre. Responsável técnico Dr. Marcelo Zollinger, CRMBA 6271. Informe publicitário. Oi, pessoal, estou de volta por aqui e hoje vamos falar da regionalização da saúde pelo governo do estado, que além do grande investimento na capital baiana, também focou em ampliar a assistência à saúde dos baianos em todos os cantos da Bahia, com a implantação de 20 novos hospitais entregues nos últimos 16 anos. O Hospital da Mulher, por exemplo, é uma dessas unidades e, apesar de estar na capital baiana, presta assistência às mulheres de todas as partes do estado. Para ser atendida, a paciente precisa passar por uma avaliação na unidade básica do seu município e, caso sua demanda seja do Hospital da Mulher, ela será cadastrada no Sistema Lista Única para ser encaminhada. Já são 5 anos em funcionamento e, nesse período, foram realizadas 1 milhão de consultas, além de 40 mil cirurgias e mais de 1.200.000 exames diagnósticos. E, para completar, ele está sendo ampliado com investimento de 35 milhões para implantar a unidade de radioterapia, ofertar ressonância magnética e ampliar o número de leitos de internação. Outra unidade importante para os baianos é o Instituto Couto Maia, maior e mais moderno hospital especializado em doenças infecto-contagiosas do Brasil, que conta atualmente com 120 leitos, sendo 20 de UTIs, além de ambulatórios de infecção geral, HIV e neuroinfecção.
A unidade também oferta urgência e emergência, ambulatório especializado e ainda o Centro de Referência em Imunobiológicos Especiais. O Couto Maia também funciona como polo de ensino e recebe alunos de diversos cursos para visitas técnicas e estágios. Lá são desenvolvidas pesquisas nas áreas de doenças infecciosas e essa produção é realizada por médicos, professores, pesquisadores do próprio hospital em estreita parceria com a Fiocruz. O nosso HGE2 também chegou para ampliar o acesso à saúde e já tem 5 anos de funcionamento, contando com 11 salas de cirurgia, se consagrando como referência no tratamento de queimados, cirurgias de urgência, além de tratamento em traumatortopedia e bucomaxilo. Para isso, a unidade teve investimento de 90 milhões e abriga um total de 140 leitos, 150 deles de terapia intensiva. Ao longo desses 5 anos, o HGE2, que recebe pacientes de todo o estado, realizou cerca de 300 mil atendimentos, tornando-se um dos mais importantes da Bahia. A Bahia é o estado que mais investiu em saúde para cuidar da nossa gente. Apoio Governo do Estado. Metrópole FM. Estamos apresentando Metrópole Saúde, o programa que ajuda você a se cuidar mais e viver melhor. Saúde e qualidade de vida aqui na Metrópole. 4h32. Estamos de volta aqui com Metrópole Saúde, hoje dia 7 de junho, terça-feira. Liguem para cá. 3505-5000 é o telefone aqui da rádio. Também, através desse mesmo número, não precisa nem mudar, 3505-5000, já deixa anotado aí nos contatos. Você manda mensagem aqui para o nosso WhatsApp. Aliás, o WhatsApp também você pode mandar a palavra jornal. Quero jornal, mande o jornal, você vai receber o Jornal da Metrópole aí em PDF, viu? E estamos ao vivo no YouTube, youtube.com/portal Metro1, além de também poder entrar no metro1.com.br, ler as notícias, está tudo lá, Salvador, Bahia, Brasil, mundo. E no fim, você vai ver, entrar no programa que está ao vivo, nesse horário, Metrópole Saúde. Agora, antes da gente continuar nosso bate-papo aqui com o Walter Viterbo, médico, acupunturista, a gente vai ali na redação conversar com Luciana Freire para saber as notícias de última hora e também o trânsito aqui em Salvador. Metro1.com.br informa. Olá pessoal, boa tarde Cristina, boa tarde a todos os nossos ouvintes e o pessoal que está acompanhando a gente pelo YouTube. Vamos lá? Os usuários do metrô de Salvador relataram instabilidade nos trens durante a manhã desta terça-feira, dia 7. De acordo com a CCR Metrô Bahia, o furto de cabos que afetou o trecho entre as estações Rodoviária e Acesso Norte. Houve também o aumento no intervalo entre as viagens da linha 2. Imagine o transtorno. Ainda segundo a concessionária, equipes de manutenção já estão atuando para normalizar a operação. A circulação da linha 1 do Sistema Metroviário de Salvador e Lauro de Freitas não foi afetada e segue operando normalmente. Confiram lá no Metro 1 atualizações sobre essa situação aí do metrô. Mudando de assunto, uma mensagem rabiscada na porta de uma das cabines do banheiro feminino da UniFTC, que fica localizada na Avenida Luiz Viana Filho, em Salvador, deixou os estudantes temerosos em comparecer às aulas nesta terça-feira, dia 7. O texto dizia bem assim, abre aspas, dia 7/6/2022, massacre na FTC, muito sangue, não vai sobrar um, fecha aspas. Uma aluna de medicina conta que a faculdade emitiu um comunicado por volta das 11 horas. Só que ela diz assim, a grande questão é que ficamos apreensivos e até agora sem notícias. Foi o que ela relatou, que tinha uma prova marcada para hoje, às 13h30, às 13h30, 1h30 da tarde, na unidade. As atividades foram mantidas na UniFTC. A aluna afirma ainda que alguns colegas deixaram de comparecer à faculdade e vão ter que realizar uma segunda chamada do exame, né? Vamos torcer que tenha essa compreensão. No comunicado, a faculdade disse ter intensificado um conjunto de medidas de alerta de segurança. As equipes de segurança estão de prontidão com reforços em ações preventivas e também de monitoramento. A gente também vai ficar de olho neste assunto.
E para finalizar, eu separei para vocês aqui, mais de 21 mil contribuintes aderiram ao programa de parcelamento administrativo de débitos da Secretaria Municipal da Fazenda. Esses dados são referentes aos 5 primeiros meses de 2022. De acordo com os dados da pasta, foram realizadas 21.787 adesões entre janeiro e maio de 2022, contra 8.386 no mesmo período do ano de 2021, o que significa, então, um crescimento de 159,80%. O aumento resulta da mudança na taxa de atualização do saldo devedor, do parcelamento e do interesse do soteropolitano em permanecer em dia. Agora, por último, mas não menos importante, é necessário contar aqui para vocês, não é mesmo, Cristina, que nós do Grupo Metrópole estamos realizando uma campanha contra o feminicídio, contra a violência contra a mulher. Estamos aqui atuando, dando visibilidade, dando voz para quem quer ligar para o 35055000 ou mandar sua mensagem denunciando ou contando o seu relato como uma forma de apoio e engajamento na causa, para contribuir na criação de políticas públicas sobre esse assunto que é tão urgente. E estamos utilizando, por isso, a hashtag #MetaCulher, que fala justamente sobre você interagir nesse tipo de assunto, denunciar, não ficar a par, porque isso se trata de um direito, de uma pessoa, de uma vida. Então participe também nas nossas redes sociais, @grupo.metrópole no Instagram, @metrópole no Twitter. E vocês podem ler essas e outras notícias no nosso portal, o metro1.com.br. Muito obrigada, Luciana, pelas informações. Isso mesmo, lembrou muito bem. Eu falei aqui mais cedo sobre o Grupo Metrópole fazendo aqui essa importante campanha MetaCulher, para você participar, fazer parte dessa rede de ajuda para a mulher que está sofrendo, viu? Agora vamos ao trânsito aqui em Salvador. O trânsito na metrópole. Hey, olá de novo a todos. Notícias boas, porque o trânsito tá bom aqui em Salvador, neste horário. No geral, no dia foi, assim, bem tranquilo. Temos apenas alguns pontos de lentidão. Vou contar para vocês. São eles a Avenida Dom João VI, no sentido Iguatemi, entre a ladeira do Acupe e a entrada da Valdemar Falcão. A Avenida Vasco da Gama também apresenta um pouquinho de lentidão no sentido Rio Vermelho. Lentidão na Avenida Antônio Carlos Magalhães, no sentido Orla, no trecho entre o Parque da Cidade e o Posto dos Namorados. Por fim, lentidão na Avenida Tancredo Neves, isso muito por causa das obras que estão acontecendo ali em frente ao Jornal à Tarde. Desde as 7 horas da manhã até o momento, a Transalvador registrou apenas um acidente que não deixou feridos, então vamos torcer para que a terça-feira continue tranquila. Luciana Freire, para o Metrópole Saúde. Isso, obrigada, Luciana, pelas informações aqui. É verdade, eu atesto que o trânsito hoje estava uma maravilha. Não sei o que aconteceu, mas ainda bem. Vamos voltar aqui nosso bate-papo com o Walter Viterbo, médico acupunturista. Está aqui esclarecendo para a gente as muitas dores de ser mulher. Foi até poética agora, filósofa. Não, mas é verdade. E a gente estava passando por várias fases. Chegamos na terceira fase, que é quando a gente já está mais velha, muitas vezes já entrou na menopausa, e surgem outras dores. O joelho sofre um bocado, às vezes o ombro, a lombar, sofre muito lugar, viu? O que a gente faz nessa hora? Bom, vamos lá. Primeiro a gente tem que exaltar o Olodum, que há mais de 20 anos atrás fez uma música, né, Mãe, Mulher, Maria Olodum, onde a gente já mostrava exatamente isso. A mulher avançou nos seus, obviamente, justos direitos de ter o mesmo espaço, mas a mulher também ainda sofre, porque ela ainda é responsável também por todas as funções do lar, na sua grande maioria. Então, ela avançou no mercado de trabalho, mas ela não deixou de ter a responsabilidade que antes era a principal dela. E, com isso, é uma sobrecarga enorme. Hoje você vê muitas mulheres que são as pessoas que sustentam o lar. Mulheres que tiveram, né, os pais que abandonaram seus filhos, e, no entanto, ela tem essa sobrecarga, essa responsabilidade, esse comprometimento. E é claro que tudo isso gera também, obviamente, mais doenças e mais riscos de doença. A gente chama atenção agora na fase do câncer, né? Principalmente de colo de útero, o câncer a parte retal, o câncer da tireoide, como a gente citou. Existem alguns estudos que já mostram que cada infarto que tinha para o homem era 9 para 1.
Hoje são 9-3. A mulher triplicou o risco de infarto nos últimos anos comparado ao infarto masculino. Isso se deve também ao tabagismo, se deve, obviamente, à dieta ruim, principalmente não fazer atividade física, e essa sobrecarga psicológica, de estresse, de trabalho, física. Então, tudo isso vai favorecer uma série de novas patologias, além da patologia natural de envelhecimento, né? O joelho dói porque a coluna dói porque a pessoa tem aquela fase onde ela vai aumentando a carga através de aumento de peso e, como não faz atividade física, diminui a resistência, que seria o fortalecimento muscular. Então, essa dupla, aumento de peso com menos defesa, com menos resistência, vai sobrecarregar coluna e joelho. Então, todo paciente tem que estar atento para a atividade física, que pode ser uma natação, um pilates, não necessariamente musculação, mas também pode, claro, além do não aumento, do não ganho de peso. O máximo possível que você puder evitar esse aumento de peso, você diminui a carga. E aí você diminui a chance do natural envelhecimento das vértebras, natural envelhecimento das suas articulações, onde aquelas, a gente fala isso, que é sempre como se fosse uma graxa, né, que faz essa articulação não ranger, evitando a artrose, que é osso com osso. Quando você tem o aumento do peso, com o aumento, ou melhor, com a fraqueza muscular, você tem aumento da dor, porque a carga é maior para o corpo. Tem uma pergunta aqui, eu vou até ler devagar, porque eu não conheço, mas auriculoterapia, quem pode fazer e a partir de que idade? Qualquer pessoa? Na verdade, a auriculoterapia, como o nome já fala, é a terapia através da orelha. Sim. E isso tem uma explicação científica interessante. A nossa orelha, ela equivale a um feto, a um bebezinho. E cada ponto da orelha é descrito como um ponto que equivale ao ponto do corpo. Então, se eu quiser fazer o ponto da coluna, por exemplo, coluna cervical, lombar, dorsal, se eu quiser fazer o ponto do útero, o ponto da ansiedade, o ponto do sono, o ponto da fome, eu posso complementar o meu tratamento, né? Normalmente, todo paciente que faz acupuntura, eu complemento depois das agulhas a auriculoterapia. Ele vai levar para casa aquelas sementezinhas coladas com o esparadrapo e vai ficar em casa apertando. Porque, de novo, o que é a acupuntura? Aquilo que a gente falou no começo, acender a lâmpada. Se eu aperto essa orelha e eu estimulo o meu corpo através de um estímulo doloroso, o meu corpo responde com a liberação dos neurotransmissores que eu estou buscando. Então, a auriculoterapia é uma terapia complementar à acupuntura. Em caso dos pacientes que não têm adesão à agulha, por exemplo, crianças muito pequenas, a gente utiliza apenas a auriculoterapia e não tem idade. A gente já fez aqui pequenos mesmo, bebezinhos que as mães trazem, e a gente coloca uma sementezinha para estimular. Mas, basicamente, a partir dos 5, 6 anos, quando a criança apresenta principalmente rinite, dificuldade de aprendizado, alguma outra queixa, baixa de imunidade, gripa com muita frequência, a gente já começa a fazer o tratamento com aurícula e, às vezes, a maioria deles até adere já ao tratamento com agulha também. Esse ponto que você falou aí da fome, se a gente tratar, dá para enganar o cérebro? Então, existem diversos estudos demonstrando, tá? Um deles está aqui nessa região próxima, lá de fora. Sim. Outro aqui embaixo, que a gente chama que é a boca. Mais um pouquinho que é da ansiedade, gracilidade, da fala. Existem alguns pontinhos que são descritos e que são colocados. O paciente estimula e muitos respondem positivamente, né? Eles apertam e conseguem reduzir um pouco essa compulsão alimentar. Na verdade, a compulsão, ela não é uma fome real, ela é uma compensação. A pessoa está comendo mais para compensar algum problema do que a necessidade alimentar real. E essa compulsão, ela engorda mais até do que a fome real, que é a hora que a pessoa precisa do alimento. Então, tem gente que o tempo inteiro beliscando, né? Esse advento do home office mesmo, eu escutei de muitas pessoas dizendo, nossa, dentro de casa, de 10 minutos eu vou na geladeira pegar alguma coisa. Isso não é fome, isso é uma compulsão para compensar alguma ansiedade, algum outro problema. Isso, a acupuntura é muito útil na redução dessa compulsão. Me veio uma dúvida agora quando você falou, apontou os locais, quem está vendo a gente pelo YouTube, a pontinha de dentro da orelha, que seria um ponto mais ligado à ansiedade, à fome. Voltando ao caso das mulheres, a gente gosta muito de ter diversos brincos. Às vezes tem muitos furinhos, muitos. Isso atrapalha esse mesmo ponto aqui, esse lóbulo que você falou daqui de cima, é um ponto que muita gente coloca piercing. E isso, de alguma forma, não é bom, falando como acupunturista?
Veja bem, eu preciso que o nervo esteja íntegro para eu poder mandar uma mensagem. Igual um fio. Se eu corto o fio, a mensagem não passa. Então, se a pessoa coloca um brinco, ela faz um furo no local onde seria um ponto de auriculoestimulação, de auriculoterapia, não vamos ter êxito naquele ponto. Ela literalmente mata o ponto. Então, muito brinco realmente dificulta o tratamento com auriculoterapia. Tem outra pergunta aqui, eu estava vendo já aqui, porque de frente já caiu, que são os remédios. Tomar remédio de forma contínua pode parar de fazer efeito? E ele ainda diz aqui, sou viciado em Dorflex. Ai. Sim, existe um termo na medicina em que é tolerância, que quer dizer o quê? Você precisa, às vezes, tomar mais doses para atingir o mesmo efeito. Então, quanto mais você vai tomando, maior sua tolerância e maior sua necessidade de tomar aquele medicamento, aquela dose, para conseguir o mesmo efeito. Isso não é, por exemplo, visto na morfina, que ela não tem efeito teto. Você pode usar e você vai aumentando, e isso é interessante no tratamento da dor. Mas na maioria dos medicamentos, infelizmente, existe a tolerância, o que gera dependência, o que gera, inclusive, aquele paciente que começa a ter que aumentar demais e um dia ele corre o risco até de overdose. Então, assim, jamais automedicação, siga o seu médico da sua confiança, e se você percebeu que você está tendo uma tolerância, ou seja, está precisando usar mais remédios para ter o mesmo efeito, provavelmente é hora de trocar aquela medicação por outra para que você tenha uma modificação da percepção desse tratamento com essa medicação. Tem até uma pergunta aqui de Rejane, ela fala, minha família inteira tem dor na coluna. Às vezes tomo um relaxante muscular para conseguir dormir à noite. Existe um sinal específico quando é necessário a gente buscar ajuda de um especialista? Bom, eu vou responder para você que a dor é o quinto sinal. Né? A gente tem outros sinais no corpo e a dor é aquele sinal que diz o seguinte, alguma coisa está de errado. Se essa dor passa em 2, 3 dias, essa dor se resolve pelo próprio corpo, ótimo. Essa dor continua, você tem que procurar o médico, que ele é a pessoa adequada para fazer uma investigação e entender por que o corpo está lhe dizendo que alguma coisa está de errado. Sempre valorize a sua dor. Quando a gente pega a aula para os alunos de dor do curso, a gente sempre chama atenção que é exatamente o contrário. Chega uma hora que a pessoa que tem dor crônica, ela fala tanto que tem dor que as pessoas não valorizam a dor dela. Acham que ela está fingindo, acham que ela está querendo aparecer, que ela quer de alguma forma chamar atenção, quando na verdade ela realmente tem dor crônica. Então, toda dor deve ser valorizada, individualizada, ouvida e entendida. Valorize a dor, porque ele é um dos melhores sinais de proteção do seu corpo. Então, depois de uns 4, 5 dias, se persistir, é bom procurar ajuda. E às vezes tem aquelas dores também que a gente fica, não, isso é meio comum. Como a gente estava falando das idades e das idades específicas da mulher. Meu joelho está doendo. Está doendo um pouquinho só, mas está doendo mais do que um pouquinho. Quando é que eu digo, poxa, está doendo mesmo, e agora eu vou ter que procurar? Ou a lombar, ela dói um dia sim, a semana inteira não, lá para frente, uma semana depois, um mês depois, sim, ela vai dar sinal e lembrar, olha, estou aqui, está doendo um pouco. Essa dor que vai e volta em períodos, ela preocupa mais ou menos? E com certeza, se uma dor não cura por si só em pouco tempo, essa dor tem que ser valorizada. É diferente, por exemplo, olha, eu viajei no hotel, dormi num travesseiro diferente, acordei com torcicolo, 2 dias depois a dor passou. E provavelmente não tenho o que investigar. Mas eu tenho uma dor que há 6 meses, há 1 ano, há 2 anos, vai e volta. Ela tem que ser investigada, tem que saber. E quem vai saber isso? Um profissional médico. Procura o médico da sua confiança, que ele vai fazer o diagnóstico diferencial e vai te dizer o que é que está causando essa dor. E muitas vezes descobrir o fator causador, que é exatamente aquilo que a gente falou no início. É o celular que fica na posição ruim, é o bancário que digita o tempo todo na mesma posição, e por aí vai. Então é importante identificar o fator causador. Tirando ele, provavelmente você tratou a pessoa. A gente falou no começo do programa sobre essa questão das várias fases da mulher. Falamos quem procura logo no começo. E eu queria saber, no seu consultório, quem procura com mais idade, com 50 anos para cima, qual é a principal queixa das mulheres em termos de dor? A dor lombar, ela é predominante, né? Ela é a que mais frequentemente encontramos, seguida da dor coluna cervical, dor em joelhos e dor de cabeça. Essas dores são as mais prevalentes que trazem a pessoa até o consultório.
Mas a depender do segmento, se a gente fizer, por exemplo, um grupo, subgrupo, citei bancários, o telemarketing, eles têm dores muito específicas desde mais cedo, e principalmente ler, dorte, aquelas dores em punho, dores no cotovelo e em ombros. Então isso varia muito, mas em geral, as mulheres que nos procuram nessa terceira fase, elas trazem espelho, seguida das... Ai, cortou o pedacinho. Elas trazem, não ouvi, por favor. Elas trazem, né, a dor lombar, seguida de dor de joelho, dor cervical e dor de cabeça. Terrível. A dor de cabeça, quando a gente está relacionado muito ligado ao período menstrual, quando chega na fase que se deixa de menstruar, elas realmente diziam isso. Ah, vai passar. Realmente ela passa. Ela vem com outros motivos, né? Não mais daqueles hormônios. Imagino eu, estou perguntando. Na verdade, não necessariamente a menarca, né, e também ao final, quando a pessoa chega ao final da sua vida, vamos dizer assim, de ciclos menstruais, né, ela não necessariamente vai ficar sem ter o que tinha. Muitas mulheres referem que exatamente naquele período do ciclo ela continua sentindo, ainda que ela não esteja mais menstruando, ainda que ela já tenha entrado nesse período final, né, em que ela não tenha mais o ciclo menstrual, mas alguns fatores que ela sentiu por muitos anos, desde a sua primeira menstruação, ela ainda permanece. Então, não necessariamente a última menstruação vai ser junto com toda a cessação de todos os sintomas que eu sentia antes. Então, menarca e menopausa, que são os termos, início e fim, não necessariamente eles vão determinar também o início e fim desses sintomas que a pessoa sentia nesse período. Olha, isso para mim é uma novidade. Porque normalmente a gente, assim, você tem o que acontece? O cérebro entende que ainda está ali meio que um fantasma acontecendo e você, como se fosse, aquilo durou tanto tempo a sua vida inteira que mesmo com a carga hormonal já completamente diferente, você ainda sente isso? Exatamente. Porque ela é diferente. Você não deixa de ter o hormônio. Então, qualquer alteração hormonal, o que é o hormônio, né, para o nosso ouvinte entender? O hormônio é a forma como os órgãos se comunicam, né? Um órgão manda uma mensagem para o outro através de hormônios. É assim que ele se comunica. E, obviamente, que pode haver alterações nas produções desses hormônios, pode haver alterações nessas comunicações, e isso vai gerar as doenças. Então, a parte hormonal ela é extremamente importante na vida do ser humano. Ela rege todos os dias, a todo momento, essa comunicação entre os órgãos. E não necessariamente ao final do ciclo menstrual, esses hormônios estarão 100% regularizados a ponto de que a pessoa não mantenha algumas das suas queixas desse período de ciclo. Perfeito. Olha, está na hora. Chegamos ao fim. Muito obrigada. Foi rápido, né? Sempre é rápido. Foi rápido. Foi um prazer. Volte sempre. Igualmente, viu, Tia? Eu estou aqui tirando as férias de Stephanie. Então, ano que vem, a gente... Não, mentira. Mas tem outras oportunidades, a gente vai se encontrar aqui. Muito obrigada, viu? Eu prometo pessoalmente, tá? Por favor. Estamos combinados. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Acabamos, chegamos ao fim no Metrópole Saúde. Conversamos com Walter Viterbo, médico, acupunturista. Falamos de dor. Dor que nós mulheres sentimos foi o tema de hoje, em várias etapas da vida. Mas agora vem o Jornal da Cidade. Estou vendo Cristiane França aprontando tudo. Linda como sempre ali. É verdade. Não é menos, não, é verdade. Eu tenho que dizer, ué. É verdade. O Jornal da Cidade. Daqui a pouco vem James Martins, Luciana... Não, Daniele voltou, Daniele Campos vai estar aqui. Luciana Freire também participa sempre. E hoje, doutora Gilda Fux. Ou seja, terça-feira, movimentada sempre. Eu tô com muita saudade dela vir aqui na rádio, viu? Digam a ela que tá fazendo falta... Bate-papo, cafezinho, ela contar como é que foi esse período todo aí. Eu sinto falta. E também vai ter uma entrevista com Isabela Conde, fisioterapeuta, ativista no combate à violência contra a mulher. Ela, em 2019, não sei se vocês lembram, vão lembrar, ela foi vítima de uma tentativa de feminicídio praticada pelo então namorado. Aquele caso da fisioterapeuta que levou 70 facadas. Ela fingiu que tinha morrido para poder sobreviver. E ela vai contar toda essa história, a história de luta também, para ajudar outras mulheres. É só o tempo do intervalo. Eu volto amanhã. Um beijo.
Você ouviu Metrópole Saúde, o programa que ajuda você a se cuidar mais e viver melhor. Saúde e qualidade de vida aqui na Metrópole. Metrópole Saúde. Oferecimento Vital Med.